Pedro Manfio Perales aqui, e eu vou apresentar a minha iniciação científica sobre epilepsia fármaco-resistente no ambulatório de neuropediatria do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. O orientador dessa pesquisa foi o professor Sandro Spor. Eu fiz um pôster, só que para uma explicação melhor, eu vou explicar pelos slides que eu também fiz, porque as letras e as imagens do pôster estão bem pequenas. A introdução de epilepsia. A epilepsia ela pode ser definida por 3 critérios. O primeiro dele é pelo menos 2 crises epiléticas espontâneas. Crises epiléticas espontâneas são as crises sem um fator de risco definido, ou 2 crises reflexas. As crises reflexas elas podem ser causadas por 2 fatores. Um deles sendo a estimulação cognitiva, por exemplo, a leitura de um livro, o preenchimento de uma prova, está fazendo uma prova, palavras cruzadas, algo de estimulação cognitiva. Ou uma estimulação luminosa, pode ser tanto por luzes de uma balada, tanto por luz de um filme, de uma série, causando uma crise epilética de característica reflexa. E essas duas têm que ocorrer com mais de 24 horas de intervalo. Uma crise não provocada, ou uma crise reflexa, que eu já expliquei o que é, e uma probabilidade de novas crises nos próximos 10 anos, semelhante ao risco geral de recorrência, que é provavelmente 60%. O risco geral de recorrência ele pode ser calculado por análise de 2 fatores de risco. Um dos fatores de risco um dos principais fatores de risco para a epilepsia, que é o retardo mental, e o outro é o déficit neurológico focal. Como que eu posso verificar esse déficit neurológico focal? O déficit neurológico focal em si, ele é caracterizado pela perda da sensibilidade e da movimentação em uma parte específica do corpo. Isso seria o déficit focal. E o terceiro é o diagnóstico de uma síndrome epilética. Já a pesquisa em si sobre a epilepsia fármaco-resistente, ela ocorre quando não tem controle das crises, mesmo após o uso de 2 esquemas de fármacos antiepiléticos. Esses esquemas aplicados em uma quantidade adequada, em uma frequência adequada. E após o fracasso do terceiro esquema epilético, as chances de controle dessa epilepsia são muito baixas. E eu vou mostrar mais para frente que tivemos um caso de um paciente que fez o uso de 8 antiepiléticos. E nenhum deles teve sucesso em controlar. Os fatores de risco são as crianças com menos de 1 ano, que é uma fase de desenvolvimento neurológico muito intenso, então pode acabar ocorrendo deficiências que podem causar a epilepsia, o retardo mental ou atraso no desenvolvimento, malformações, lesões corticais, que eu vou falar um pouco mais para frente, que também a gente também teve a oportunidade de ver, e síndromes neurocutâneas. A metodologia que a gente adotou foi a análise do prontuário de 11 pacientes infantis do CHS que demonstraram sintomas da epilepsia fármaco-resistente. E a gente prestou atenção a gente analisou a idade do início dos sintomas, a frequência das crises, os medicamentos utilizados e a hipótese de diagnóstico. Depois disso, a gente comparou com a literatura estudada. A gente comparou os dados sobre as características da epilepsia fármaco-resistente com os dados que a gente obteve no CHS. E a gente buscou definir se há uma compatibilidade ou a gente achou algo mais diferente do que a gente havia estudado. Os resultados em si começam agora, e os resultados dos 11 pacientes que não eram para ser 11, mas pelas circunstâncias de pandemia, as oportunidades ficaram mais reduzidas. E esses 11 pacientes tiveram resultados compatíveis com a literatura que a gente estudou.
Então, não houve uma grande surpresa assim. A crise de início focal foi o principal tipo de padrão de crise que a gente viu. Ela foi encontrada em mais da metade, em 6 dos 11, 54,5%. E o início focal é que afeta apenas um dos hemisférios cerebrais. E em 36% dos casos, a epilepsia foi originada por um desenvolvimento cortical inadequado, que é aquilo que eu tinha falado, que as lesões corticais e o desenvolvimento cortical são fatores de risco relevantes para a epilepsia farmacoresistente. E esse desenvolvimento cortical inadequado, ele prejudica a migração e a proliferação no encéfalo. Um exemplo de deficiência que a gente viu na tabela, é a licencefalia, que é a ausência de corpo caloso, e com a ausência de corpo caloso não há comunicação entre os dois hemisférios. Ou seja, não há uma das principais funções do cérebro, que é a integração, e isso acaba causando com que o paciente tenha insônia, com que o paciente tenha desenvolvimento motor inadequado, o paciente tenha um desenvolvimento cognitivo inadequado, porque não há integração entre os dois hemisférios. E a displasia gangliar basal. E o gânglio basal do sistema nervoso central, ele é responsável pelo movimento. Então, alterações acabam causando a epilepsia. E outro tipo que a gente também viu foi a encefalite de Rasmussen. A encefalite de Rasmussen é diferente, porque é um dano direto que é causado pelos linfócitos T, e esse dano vai aumentando. E com esse dano vai acarretar uma resposta da micróglia, que vai ser ativada e vai causar uma inflamação nos neurônios. Essa inflamação nos neurônios vai acabar culminando em uma escala de tempo em uma morte neuronal. E uma das partes que a gente não conseguiu estabelecer um padrão foi a frequência das crises, porque tivemos casos de uma crise por mês até 16 crises por dia. Em 54,5% dos casos, as crises ocorrem todos os dias, enquanto 100%, ou seja, todos, têm crise pelo menos uma vez por mês. Tanto que eu comentei que o caso que é mais espaçado, as crises seria de uma vez por mês. E algo que me chamou muita atenção foi que dos 11 pacientes, apenas um foi submetido à cirurgia de ressecção. A cirurgia de ressecção que é o ideal para quando a gente fala de pacientes com epilepsia farmacoresistente. E essa cirurgia teve sucesso, tanto que esse paciente ele não apresenta crises desde que a cirurgia ocorreu. Passando para o próximo, continuando a falar de resultados, 72,7% dos pacientes tiveram um início das crises antes do primeiro ano de vida. E como eu havia comentado, por essa etapa de neuroplasticidade muito grande, muitas alterações no cérebro, é um fator de risco se tratar de uma criança com menos de 1 ano de idade. Então, aqui a gente dá para ver isso muito bem, com 72,7% dos pacientes. E todos os pacientes, eles supriram o critério da epilepsia farmacoresistente, que é, eles utilizaram 2 fármacos antiepiléticos e não houve controle. E apenas um não tentou 3 medicações, apenas um ficou só em 2. Os outros 90,9% tentaram. 90,9%. As medicações foram receitadas, são bem diferenciadas entre si. Tem o levetiracetam, que é um antiepilético de ação rápida, o fenobarbital, um anticonvulsivante, depressor do sistema nervoso central, o clonazepam e o clobazam, que são antiolíticos benzodiazepínicos,
a carbamazepina, que é um anticonvulsivante que bloqueia os canais de sódio, e o valproato de sódio, que é um anticonvulsivante que modula o GABA, também agindo nessa depressão do sistema nervoso central, visto que o GABA é um neurotransmissor inibitório. Em 54,5%, a gente viu que a hipótese diagnóstica é a síndrome de West. E a síndrome de West conversa muito com a epilepsia, porque é uma encefalopatia, a epilepsia farmacoresistente. Porque, se tratando de uma encefalopatia epilética, ambos e possuem sintomas que se integram. A síndrome de West ela é caracterizada pela interrupção do crescimento e retardo no desenvolvimento. E esse retardo mental, que é um dos principais fatores de risco, também deu para perceber na nossa pesquisa de campo. E 81,8% dos pacientes têm retardo mental. Aqui é um gráfico que me chamou muita atenção, porque lembra do segundo slide que eu falei, o terceiro slide que eu falei, sobre a definição de epilepsia farmacoresistente, e a partir do uso do segundo esquema farmacológico sem resultado. Então, todos cumpriram isso. E a partir do terceiro, depois do terceiro, 8 pacientes continuaram usando medicamentos. E isso causa um impacto na família, porque não há o controle e, ao mesmo tempo, você solicita com que a mãe tenha que se preocupar com... a gente já teve 8 casos aqui. Imagina um caso de que um paciente utiliza 8 medicamentos diferentes, tipos de administração diferente em relação à frequência, à quantidade, até os efeitos que isso pode causar. Então, não só falando de um tom de aquisição, mas um tom de administração também, que deve ser pensado, visto que a qualidade de vida é um dos principais objetivos da nossa pesquisa, que é aumentar a qualidade de vida em pacientes com epilepsia farmacoresistente. É o nosso foco. E passando aqui, todos os resultados todos os dados que eu falei nessa parte de resultados, estão todos aqui nessa tabela, fala sobre os 11 pacientes, falando sobre idade, padrão de crise, frequência, medicações, idade de início das crises, diagnóstico, o que foi observado no eletroencefalograma, se há algum tipo de déficit. E, concluindo, a gente pode observar uma semelhança com a literatura estudada, tanto em relação a dados, comorbidades, causas e início dos sintomas. Então, o que a gente estudou foi semelhante com o que a gente viu nos prontuários. As referências usadas foram o do Shawnee, de Pediatric Epilepsy Surgery, Past, Present and Future, e o de WeVed, Surgery for Drug-Resistant Epilepsy in Children. O contato, o meu e-mail e o e-mail do professor Sandro. E voltando aqui no pôster para exemplificar o que eu tinha falado no começo, aqui a letra está muito pequena, porém... Eu falei, está tudo escrito aqui. Começando aqui em cima. Aqui a introdução, a metodologia, tudo isso que eu comentei e que eu escrevi nos slides. Os resultados de discussão, aqui descritos a parte do texto, aqui os gráficos e a tabela, a conclusão, o contato e as referências bibliográficas. Então, é isso. Obrigado pela atenção e tchau.